Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo a gente vai fazer uma visão geral dos tipos de caldeiras que são usados em geradores de vapor, né? Então, usinas termoelétricas, né? Plantas de produção de potência, tá? Existem três tipos básicos de caldeiras, né? Essas que estão colocadas aí no título. E a gente vai apontar o funcionamento, né, e as diferenças e um pouco de como que a gente seleciona, tá, caldeiras. Então vamos começar pelas caldeiras aquotubulares. Então, o que são caldeiras aquotubulares? São tubos de água que estão colocados presos à parede da fornalha, né? Então aqui a gente tem um gerador de vapor, né? Existe aqui uma alimentação de combustível, né? Existe aqui, vai ocorrer a câmara de combustão, né? Então bem aqui nas paredes, né, são fixados esses tubos, sempre tentando manter uma distância, né, razoável aqui dos queimadores, que é onde começa a chama, que é para impedir os tubos de danificarem, né? Então, inclusive, a água que circula aqui e é evaporada na caldeira, né? É isso que a caldeira faz. Ela pega a água líquida, né, e transforma em vapor, né? Então, a gente está falando bem desse processo de vaporização da água. A água serve como refrigerante, né? Então a água que circula aqui nos tubos, ela vai servir como refrigerante para o material dos tubos, tá? Os tubos são suportados por tambores, né? Os tambores estão mostrados aqui nessa figura aqui, né? Então tambores são grandes vasos de pressão que fazem a separação do líquido e do vapor. Então, como é que seria o funcionamento básico, né? Entra água aqui, que vem de uma fonte, né? Vem de uma bomba de alimentação de água. Então, entra água aqui, o tambor desce para as paredes d'água e o vapor, então, sobe para o tambor. Do tambor, ele vai ser separado, né? E vai sair, então, aqui vapor saturado, né? O processo de superaquecimento do vapor antes de turbinas, né, e tal, vai ser depois, né, num outro processo, em outros trocadores de calor que a gente não vai falar aqui. A gente está falando do processo de pegar água líquida e formar vapor saturado, tá? Então, o tambor é um grande vaso de pressão, né? Então, essa figura é um pouco complicada, mas é só para ilustrar alguns pontos. Então, a caixa de entrada, né, onde a bomba de alimentação seria aqui, né? Então tá aqui a tubulação de água da entrada de água de alimentação é o ponto 6, né? Então tá colocada a tubulação aqui. Então a bomba, né, vai chegar e vai despejar água, né? Dá para ver aqui a piscina de água que se forma. Só que dentro do tambor existe um equilíbrio, né? Aqui tem vapor e aqui tem líquido, né? Então você tem os tubos alimentadores das paredes d'água, que são esses aqui, né? Então essas saídas aqui seria, né, essa saída aqui, né? O líquido saturado, tá? E aqui existem esses separadores ciclônicos, né, que fazem esse movimento mesmo. Então, o vapor ele vai sair aqui, tá? Então, o que acontece? Entra a água de alimentação, desce para as paredes d'água, através daqui, ele volta por essa tubulação aqui, né? E os separadores eles ajudam a separar de maneira que aqui só saia vapor saturado, né? Muitas vezes saem algumas gotículas, né? Um título um pouco menor do que um, tá? Mas de maneira geral a gente quer manter o vapor saturado. O que acontece com a seleção do número de tambores, né? Quanto maior o número de tambores, a gente consegue fazer mais, vaporizar um maior volume de água, né? Então, quanto mais tambores tem,
maior é a produção de vapor, né? Então, maior é a vazão que a gente consegue manter no nosso gerador de vapor. Agora, quanto maior o número de tambores, maior o custo, né? Esses equipamentos, eles são muito grandes, né? Eles são muito volumosos, eles são pesados, tá? E são um ponto onde há um risco crítico de segurança, porque é aqui onde você vai ter vapor em alta pressão e com uma grande área, né? Então, no caso de algum problema, no caso de alguma explosão, né, a área de contato de metal é muito grande, tá? Então, existe um balanço, né? Tantos quanto forem necessários, mas cuidado para reduzir os focos, né? De você conseguir fazer manutenção de maneira apropriada, tá? Bom, as bombas, né? As bombas que se usam para fazer a alimentação do tambor, né? Geralmente são bombas centrífugas, como essa que está colocada ali na direita. Porque as bombas centrífugas, de maneira geral, elas dão vazão, né? O foco delas é dar uma vazão alta, né? A pressão não precisa ser tão grande, mas a vazão é muito grande, tá? E muitas vezes existe um controle de nível no tambor. Por quê? Quando o tambor baixa de nível, significa que a caldeira em si está consumindo muito, né? Está vaporizando muito. Então a gente precisa aumentar a produção de água, tá? Então a bomba vai preencher o tambor. Novamente, um outro fator crítico: não pode faltar água nas paredes d'água, né? Não pode faltar água nos tubos, porque vai começar a superaquecer os tubos, né? Então, se a gente aumenta o suprimento de combustível, o que vai acontecer? A gente vai aumentar a taxa de evaporação de água, vai formar mais vapor, vai aumentar a pressão. Isso lá na turbina vai aumentar a potência, né? Então, a maneira que a gente consegue aumentar a potência da turbina é queimando mais e mais combustível, né? Liberando mais combustível e liberando mais ar, né, junto, para manter uma relação estequiométrica, né, ou com um excesso de ar adequado entre combustível e ar. Então, quando a gente quer aumentar a potência, a gente precisa aumentar o suprimento de combustível. Vai aumentar a pressão, né, vai ter mais energia. Só que ao mesmo tempo, né, vai formar mais vapor, o líquido vai ser consumido, né? Então, nessas horas a gente tem que acionar a bomba, né? Tem que liberar mais vazão, certo? Bom, uma coisa muito importante de circulação de água em tubulações é a presença de incrustação, né? Que é essa camada de depósitos que se forma, né? A parede do tubo está aqui e aqui a gente tem uma camada de depósitos, né? O que é isso? Isso é reação da água com o material do tubo, tá? Para minimizar isso, a gente precisa desaerar a água. Tá? Então, provavelmente vocês que estão cursando uma disciplina de geração de vapor já tiveram uma aula sobre desaeração, que é conseguido com aquecedores de água de alimentação do tipo aberto, né? Que é usado no ciclo regenerativo. Tá? Então, é importante desaerar para retirar gases, né? Esses gases aumentam essas reações, tá? E a gente precisa também remover partículas sólidas, né? Fazer uma filtragem da água para impedir essa formação. Né? O que acontece? Isso vai reduzindo a área, né? A área de escoamento é só esse núcleo, né, negro aqui no centro. Né? Isso aumenta a perda de carga e diminui a transferência de calor. Né? Isso superaquece os tubos, porque agora o calor tem que atravessar essa camada aqui de incrustação. Tá? Então, alguns pontos, né, importantes desse tipo de caldeira. Tá? Daí a gente vai ter alguns tipos de circulação de caldeiras aquatubulares. Tá? Na circulação natural, a gente vai ter uma bomba de alimentação, né, que é a que vai dar a entrada do tambor. Agora, na caldeira em si, não tem bomba. Tá? Na caldeira em si, não tem bomba. Então, esse é o tipo mais comum, por ser o mais simples, né? O que acontece é uma diferença de pressão. Aqui a água ainda está fria, então ela está mais densa. Aqui começa a se formar vapor. Né? O vapor é menos denso, então a densidade total aqui, né, vai ser menor. Então existe essa força resultante, né? Essa coluna de água aqui faz força, né, e faz com que o vapor suba.
tá? Por isso que a gente fala que é uma circulação natural, tá? Esse tipo de configuração funciona bem até uma pressão na caldeira de 160 bar, tá? E a gente precisa de tubos de diâmetro grande para minimizar a perda de carga e fazer com que apenas a pressão hidrostática aqui consiga fazer, né, com que as bolhas subam até o tambor, tá? Por que esse limite aqui? Porque à medida que a pressão vai aumentando, a diferença de densidades vai diminuindo, tá? O que está colocado aqui é a densidade do líquido pela densidade do vapor saturado, né? À medida que a pressão vai aumentando, né, essa razão vai diminuindo, ela vai se aproximando de 1. Por quê? Na pressão crítica da água é quando líquido e vapor são uma fase só. Então não tem diferença de densidades. Então, à medida que a gente vai se aproximando da pressão crítica, a densidade do líquido vai diminuindo, né? Ela vai se aproximando da densidade do vapor. Então é por isso que a gente tem um limite de pressão, né? Mais ou menos até aqui. Porque a partir daqui não tem diferença de densidades, então não vai ter aquela força resultante, tá? O escoamento vai ficar comprometido, tá? Se a gente quiser trabalhar em pressões maiores, a gente precisa usar bombas de recirculação, né, além da bomba de alimentação, tá? Então, também são bombas centrífugas, como as bombas de alimentação que eu tinha mostrado antes, né? Esse tipo de sistema, ele, né, tem o custo inicial um pouco maior, né? E você precisa fazer manutenção e operar essas bombas, mas de maneira geral, a caldeira fica mais eficiente, né? Você consegue queimar mais combustível, né? Consegue aumentar a produção de vapor, tá? Ela também permite a gente usar tubos menores, então consegue caber mais tubos, né? Então aumenta a produção de vapor, tá? E com o uso da bomba a gente consegue operar até a pressão crítica, tá? E existe um outro tipo que é a circulação forçada, né? Aqui é a circulação assistida, né? Tem bomba de alimentação e tem bomba de recirculação. A circulação puramente forçada, ela não tem tambor, né? Então é um trocador de calor, né? Simplesmente vai passando água aqui através da caldeira e já vira vapor saturado, né? Isso tem uma vantagem de que você não tem problema com diâmetro de tubos, né? Não tem problema de escoamento, né? Simplesmente o escoamento está sendo forçado pela bomba, tá? Você não precisa considerar esse acoplamento com o tambor nem nada do tipo. Agora, você não precisa considerar esse acoplamento, porque não tem acoplamento. É muito difícil de controlar a pressão, a temperatura, né? O tambor ele ajuda a manter o nível de pressão que você quer, tá? Então, nesse caso, acaba sendo mais difícil, tá? Por isso que esse tipo de circulação é pouco usado. Então, essa foi uma visão geral das caldeiras aquotubulares, tá? Que são as das mais usadas. Mas são as únicas? Não. A gente tem também caldeiras flamotubulares, né? Também chamados de tubos de chama ou tubos de fumaça. Então, nas caldeiras aquotubulares, a água circula ao redor dos tubos, tá? E dentro dos tubos, na caldeira aquotubulares, era água, né, sendo vaporizada. Aqui os gases de combustão. Então, a gente vai ter uma fornalha aqui, onde vai ocorrer a combustão, vai entrar ar e combustível, e esses gases quentes de combustão, né, o que são os gases quentes? Dióxido de carbono, vapor d'água, nitrogênio, dióxido de enxofre, né, os produtos de combustão, tá? Daí eu estou assumindo que vocês já tiveram uma aula sobre isso. Eles vão circular dentro dos tubos, e esses tubos vão ficar imersos numa piscina d'água. E pela ação do calor, os tubos vão transferir calor para a água e vai se formar vapor saturado, tá? Novamente, é importante todos os tubos estarem imersos na piscina de água, né? E aqui não está mostrado, mas vai ter uma bomba também preenchendo, né, essa caldeira, tá? Para fazer o resfriamento. Bom, o que a gente tem? As caldeiras flamotubulares, elas não conseguem produzir tanto vapor, tá? Aqui a gente tem uma carga típica de produção de vapor, né? Em quilogramas por hora
por metro cúbico de área de tubos, tá? Então, né, os níveis de produção de vapor de caldeiras aquatubulares são bem maiores, né? Por que a gente usaria caldeiras flamotubulares, então? Porque elas são muito mais compactas, né? Uma imagem que eu gosto de passar é a seguinte: caldeiras aquatubulares são prédios, né? E caldeiras flamotubulares são trocadores de calor, né? O diâmetro aqui da carcaça é de 2 metros. Tá? E o comprimento aqui também não é muito maior do que isso, né? Então é um sistema muito mais contido, né? Muito mais compacto. Então, se você tem uma necessidade de produzir vapor localmente, né? Talvez vapor para um processo de transferência de calor, alguma coisa assim, né? O investimento numa grande fornalha, grande caldeira com tambor e tal, talvez não valha a pena, né? Então, nesse caso, a gente pode usar caldeiras flamotubulares, tá? E, por último, a gente tem as caldeiras elétricas. Nas caldeiras elétricas não existe queima, né? A vaporização da água é conseguido com um eletrodo, né? Então é uma resistência ali que está fazendo com que a água receba energia e forme vapor, né? As caldeiras elétricas elas são muito limitadas na produção de vapor, né? Agora, quais seriam as vantagens? Uma caldeira elétrica é um produto para o consumidor final, né? Você não tem gerenciamento de combustível, você não tem gases de combustão, né? Você simplesmente liga na rede elétrica e forma vapor, né? Então é muito mais simples, né? É muito mais prático de operar. Então, principalmente na questão ambiental também é bastante interessante, né? Pelo fato de não ter emissões localmente, né? Claro que a energia para ser alimentada a caldeira provavelmente foi gerada numa usina termoelétrica, né? Mas localmente, né? Numa região bastante urbana, por exemplo, você consegue gerar vapor sem emissões, tá? Então, pessoal, essa foi uma visão geral dos tipos de caldeiras que são usadas mesmo em produção de vapor, tá? Em geração de vapor. Que tipos de processos a gente consegue usar para formar vapor, né, numa pressão e numa temperatura que a gente quer. Então tá? Muito obrigado e até a próxima aula.